quando o negócio é por Deus. Abra sua Bíblia comigo, o senhor e a senhora me trouxe, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4 em diante. João, capítulo 11, versículo 4 em diante. Louva a Deus pela vida do pastor Sebastião, grande homem de Deus. Aleluia. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, pela vida do nosso irmão missionário João Vitor, a todos da igreja que estão aqui, aleluia, pela vida da minha esposa, a missionária Melissa, e fiquei feliz por conhecer a nossa irmã Daniela. Aleluia. Todos encontraram? Diz o texto: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pode vos assentar. Pode se assentar nessa noite? Querido, o texto que eu acabei de mencionar aqui é um texto que vai falar acerca de uma amizade bonita. É um texto que vai falar acerca da amizade entre Jesus e Lázaro. Só que o que me chama a atenção no texto, olha para cá um instante. O que me chama a atenção no texto é que a Bíblia vai nos relatar que Jesus ele vai agora ter que ir para uma cidade chamada Cafarnaum. Só que quando Jesus ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum, antes de Jesus ir para Cafarnaum, o texto vai dizer que Jesus é muito amigo de Lázaro. E eu entendo que em todas as viagens missionárias que Jesus ele vai fazer, eu imagino que Jesus... Vou descer aqui. Eu imagino que em todas as viagens missionárias que Jesus ele vai fazer, antes de Jesus ir para suas viagens missionárias, Jesus ele vai parar na casa de Lázaro, pois Jesus era muito íntimo de Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro. Então eu imagino Jesus agora parando na casa de Lázaro e dizendo para Lázaro que ia para Cafarnaum. E sabe o que me chama a atenção? É que enquanto Jesus estava na Judéia, em Betânia da Judéia, Lázaro estava bem. Ou seja, enquanto Jesus está no ambiente, Lázaro está bem. Só que quando Jesus vai se retirar do ambiente, algo diferente vai acontecer. Jesus sai de Betânia da Judéia para ir até Cafarnaum. E enquanto missionária Cida, Jesus está no ambiente, tudo fica bom. Mas quando Jesus se retira do ambiente, o negócio vai ficar bagunçado. Quando Jesus se retira do ambiente, Lázaro vai ficar enfermo. Lázaro vai ficar doente. Jesus está em Cafarnaum. E no momento que Jesus está em Cafarnaum, missionário João Vitor, Jesus está fazendo o quê? Missão. Fala para essa pessoa, tem um propósito nessa situação. Em tudo aquilo que você está passando,
tem um propósito. Por quê? Porque Jesus vai para Cafarnaum fazer o quê? Missão. E enquanto Jesus está fazendo missão, enquanto Jesus está fazendo a obra de Deus, Satanás vai arquitetar algo. Aleluia. Um arrepio aqui de Deus. Jesus não foi para Cafarnaum para bater perna. Jesus foi para Cafarnaum fazer missão. E enquanto Jesus está fazendo missão, o diabo está dizendo: eu vou acabar com a festa. Enquanto Jesus está fazendo missão, o diabo está dizendo: vou lá tocar em Lázaro. Vou lá tocar em Lázaro, porque se eu tocar em Lázaro, Jesus vai parar a missão. Você não entendeu? Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem luta que pode parar o projeto missionário. Oh, glória! Não tem enfermidade que pode parar a missão. Olhe para cá. Jesus está fazendo missão e o diabo está dizendo: vou tocar no amigo de Jesus para ver se Jesus vai parar a missão. Só que o texto vai dizer, missionário, que Jesus vai continuar a missão. Sabe por quê? Irmão Eliel, porque Jesus está fazendo missão e Jesus vai pensar bem assim: o quê? Vou parar de fazer missão por causa do meu amigo? Não. A enfermidade me espera. Depois que eu terminar de fazer missão, aí eu vou retornar e eu vou fazer algo na vida de Lázaro. Vai doer um pouquinho. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está fazendo missão. A gente está fazendo a vontade de Deus. E aí quando surge um imprevisto, quando o amigo fica doente, quando a mãe fica doente, aí tem gente que quer parar de fazer missão. Tem gente que quer parar com o projeto missionário. Veio o vento, veio a luta. Jesus não vai parar. Sabe por quê? Jesus vai olhar para um mensageiro que vai dizer que Lázaro, seu amigo, está doente. E Jesus vai dizer: mensageiro, vai lá e diz para Maria, diz para Marta, que esta enfermidade não é para a morte, mas diz para ela que através dessa enfermidade, através dessa situação, através dessa luta, vai ter dupla honra para a tua vida. Sabe o que Jesus disse certa vez? Deixa que os mortos sepultem os seus. Vou repetir. Deixa que os mortos sepultem os. Sabe o que Jesus está dizendo? Primeiro eu vou fazer missão. Primeiro eu vou fazer a vontade de Deus. Depois que eu terminar de fazer missão em Cafarnaum, aí eu vou retornar para Betânia da Judéia. E depois que eu retornar para Betânia da Judéia, depois que eu retornar para Betânia da Judéia, aí eu faço a obra. Mas primeiro eu vou cuidar das coisas que Deus me trouxe aqui para cuidar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus não vai deixar a missão que ele começou a fazer para ir até o seu amigo. Vou explicar bem direitinho. Jesus não vai deixar de fazer missão para ir até o seu amigo. Lázaro era íntimo de quem? De Jesus. Era amigo de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso?
é que Jesus não vai deixar o que ele começou para poder ir atender o amigo. Sabe o que eu aprendo com isso, missionária Cida? É que na obra de Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Lázaro era o quê? Amigo. Só que Jesus não vai deixar de executar a sua missão para ir até quem? Até Lázaro. Fala para essa pessoa, não para. Não para. A missão que você começou. Não para a obra que você começou. Porque tem um propósito nessa situação. A Bíblia vai dizer que Lázaro está o quê? Enfermo. Lázaro está o quê? Enfermo. Lázaro está o quê? Doente. Pastor, Lázaro está o quê? Doente. Aí de repente, sabe o que vai acontecer? Jesus vai dizer, mensageiro, retorna lá e diz para Maria, diz para Marta, que essa enfermidade não é para a morte. Aí eu começo a achar que Jesus é doido. Por quê? Jesus manda dizer que a enfermidade não é para a morte. Aí passa um dia, Lázaro agora vai morrer. Que falsa profecia é essa na cabeça de quem não entende o espiritual? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo bem assim: essa enfermidade não é para a morte. Sabe por quê? Porque vai ter restauração, vai ter ressurreição. Glória a Deus. Só entende o espiritual quem é espiritual. Só entende as coisas do céu quem é do céu. Porque quem é carnal julga a profecia. Quem é carnal julga a profecia. Mas quem é espiritual, repara, o profeta vai dizer: fica tranquilo, porque vai ter exaltação. Fica tranquilo, porque vai ter milagre, Pai. Repare, com Jesus o negócio é diferente. Por que com Jesus o negócio é diferente? Porque com Jesus, primeiro é a luta, depois da luta é a exaltação. Com Jesus é assim: primeiro todo mundo ri de você, para depois todo mundo te aplaudir. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Tem alguém olhando para você dizendo: Jesus te esqueceu. Tem alguém olhando para você e dizendo: para de adorar, para de pregar, não tem mais jeito para você. Eu tenho certeza que o povo estava olhando para Marta, o povo estava olhando para Maria dizendo: se Jesus fosse bom, Lázaro não teria morrido. Fala para essa pessoa: até na morte Deus tem propósito. Aleluia! Até na morte Deus tem propósito. Olha o que está acontecendo. Ei Marta, ei Maria, se Jesus estivesse com vocês, Lázaro não teria morrido. Olha muita gente dizendo para você: se Jesus estivesse com você, tua família não estava dessa forma. Se Jesus estivesse com você, o armário não estava vazio, a tua filha não tinha nascido assim. Se Jesus estivesse com você, você não era caluniado, você não estava no vale. Olha o recado de Deus para você: eu preciso dessa grande humilhação, porque através de grandes humilhações tem grandes exaltações para a tua vida. Eclesiastes, irmão Eliel, vai dizer bem assim: que há um tempo para todo que é propósito. Então pega isso.
Jesus primeiro vai atender a missão que ele começou, correto? Primeiro Jesus vai atender a missão que ele começou. Jesus está dizendo para alguém, Salmos 40, espera com paciência, calma, a tua hora vai chegar. Primeiro deixa eu cuidar daqui, depois que eu cuidar daqui, aí eu vou atender a tua oração, repara. Jesus terminou a missão, correto? Então terminei a missão em Cafarnaum, agora eu vou retornar para Betânia da Judéia. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele chega, Lázaro está o quê? Morto. Meu Deus, aleluia. E as mulheres vão olhar e vão dizer, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. É aí que algo me chama a atenção. Jesus vai analisar aquela cena. Jesus vai analisar aquele negócio. Ele vai ficar quietinho, não vai responder. Ele só vai dizer assim, ei, vamos fazer uma coisa? Meu Deus, aleluia. Aonde está Lázaro? Eu sou, aleluia. Pai, a surda. Você ei, Pai. Chama a Pai, a sol. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é amigo de. Aleluia. Eu estou arrepiado, eu estou sentindo a presença aqui. Glória a Deus. Missionário. A Bíblia diz que Jesus é amigo de Lázaro. Agora pega isso aqui. Só que para Jesus cumprir o propósito dele, Jesus teve que deixar o seu amigo morrer. Se ainda não entendeu, Aleluia. Jesus está dizendo, eu sou o seu amigo, mas eu não posso impedir você de passar por esse processo. Aleluia. Vai ser necessário ele te amassar, rei. Vai ser necessário ele te moldar, rebom. Ele vai chegar e vai dizer, mostre onde está Lázaro, meu amigo. A Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima. E quando ele se aproxima, diz o texto que ele vai se afastar e ele vai chorar. Você ainda não entendeu? Jesus está dizendo, eu estou chorando por causa de você. Você está dizendo, Deus esqueceu de mim. Você está dizendo, Jesus esqueceu de mim, irmão. Só que Jesus está dizendo bem assim, ei, não esqueci não. Essa luta que você está passando, Ele está chorando com você. Essa tempestade que você está passando, Ele está chorando com você. Você acha que Ele esqueceu você, só que Ele não esqueceu você. Tem um propósito nessa situação. A Bíblia vai me relatar. Eu não vim pregar difícil não. Eu vim ser simples hoje. Depois que Jesus chora, Ele vai se aproximar de onde? Do sepulcro. Fala para essa pessoa, vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho. E Ele vai dizer, ei, para mim restaurar a vida de Lázaro, para mim fazer o milagre, Ele vai dizer, tira a pedra. Eu até tento. Ele vai dizer, eu tenho restauração. Mas primeiro a pedra vai ter que ser removida. Alguém vai tentar remover a pedra, mas aleluia! Vai dar conta. Meu Deus, aleluia! Quem vai remover a pedra? Aleluia! Hã?
Exato, oh glória. A pedra vai ser o quê? A pedra impedia a restauração de quem? De Lázaro. A ressurreição de quem? Lázaro. Qual é a pedra que está impedindo Deus de restaurar teu casamento? Qual é a pedra que está impedindo Deus de restaurar o teu ministério? A pedra do adultério será? A pedra da fofoca será? A pedra da concupiscência? A pedra da língua grande? A pedra de falar mal do irmão? Aleluia! Glória, sou rei! Só vai ter restauração se a pedra for removida. E a pedra quem tem que remover não é Deus. A pedra quem tem que remover é eu e você. Sabe por que passa dias e dias e você não vê Deus restaurar, você não vê Deus curar? É porque Jesus está dizendo, tem que ter remoção de pedra. A Bíblia vai dizer que a pedra é o quê? Removida. Depois que a pedra é removida, o texto vai dizer bem assim, que Jesus vai chamar Lázaro. Ele vai dizer bem assim, Lázaro, sai para fora. Sabe por que a pedra foi removida? Você se consertou com Deus e ainda não houve restauração? É porque está faltando usar o poder de quê? Da palavra. Lázaro, sai para fora. Nada contra com quem roda no mistério. Nada contra quem gosta de manto, quem gosta de repleplé, não. Vou falar, pastor. Mas se Jesus chegasse lá e ficasse no mistério, Lázaro iria estar lá até agora. Hoje. Jesus vai usar o quê? O poder de quê? Da palavra. Então respeita a palavra, prega a palavra, vive a palavra, anda na palavra, se veste como a palavra manda, porque a palavra é o próprio Jesus. É muito repleplé, é muita meninice e é pouca palavra. É muita meninice e pouca palavra. Sabe por que muitos estão caídos hoje? Porque não estão dando pão. Pão é palavra. Sabe o que vai fazer Elias caminhar? É quando Elias vai receber pão. Mas nesta noite levanta a tua mão, que eu vim trazer pão para você. Porque o pão vai restaurar ministério, o pão vai restaurar casamento, o pão vai levantar o caído, o pão vai trazer exaltação para a tua vida. Ei, olha Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora. Aleluia, Deus. Segundo a tradição judaica, sabe como era o sepulcro? Já estou concluindo. Sabe como era a tradução judaica, como era o sepulcro? Preste atenção. O sepulcro era bem assim, pastor Sebastião, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. A porta do sepulcro era aqui, correto? Então virava-se aqui. Aqui tinha uma escada. Descia-se a escada e o morto era colocado lá embaixo. E a Bíblia vai dizer que o morto era enrolado em faixas. E quando Jesus vai usar a palavra dizendo sai para fora, Lázaro vai fazer o que? Vai sair para fora. Aí eu me pergunto, como é que Lázaro conseguiu subir a escada
Se ele estava com todo o seu corpo revoltado de faixas, isso aqui é só para quem crê. Aleluia! Que o Espírito pega Lázaro e traz Lázaro até a saída. Só que não adiantava Lázaro sair de lá. Ainda tinha algo que atrapalhava Lázaro de se movimentar. Fala para essa pessoa: não adianta ouvir o som da profecia, não adianta ouvir a palavra, se tem algo que trava o teu movimento. Lázaro estava o quê? Enrolado. Vai doer um pouquinho. Para Lázaro voltar a ter movimento, aquilo que estava enrolando ele tinha que ser desenrolado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não adianta ser ressuscitado, vai ter que desenrolar tudo que está enrolando a tua vida. Se comprou, vou falar, se comprou, paga o que você deve. Se tem algo que te enrola, então desenrola aí. Sabe por quê? Porque você vai voltar a ter movimento quando você deixar de ser enrolado. Sabe esse negócio que te enrola? Deus está dizendo, vai ter que desenrolar de você. Sabe esse negócio que atrapalha você ter movimento? Deus está dizendo para você, se o adultério te enrola, então desenrola dele. Se a fornicação te enrola, então desenrola dele. Porque depois que Lázaro é desenrolado, Lázaro volta a ter o quê? Movimento. Se coloca de pé. Aleluia! Todos estavam dizendo, Lázaro não vai ressuscitar. Por quê? Segundo a tradição judaica, olha para cá, segundo a tradição judaica, até 3 dias aquele que estava morto podia ressuscitar. Por quê? Porque segundo a tradição judaica, até 3 dias tinha possibilidade do espírito voltar para o corpo. Tradição judaica. Só que quando nós estudamos um pouquinho, nós vamos ver que Jesus não vai chegar no 3º dia. Por quê? Porque se Jesus chegasse no 3º dia, todos iriam dizer, foi o Espírito que voltou para o corpo. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que eu não cheguei na tua vida para mudar a história ainda? Porque se eu chegar agora, todos vão dizer que foi mérito próprio de você. Todos vão dizer que foi você que se levantou. Só que Jesus está dizendo, eu vou demorar mais um pouquinho. Eu vou esperar o negócio ficar mais feio. Porque quando você estiver no pó, estiver lá embaixo, aí eles vão ver que quando eu exaltar, eles vão reconhecer que somente eu podia te levantar. Então Jesus chega no 4º dia. Aí Jesus chama Lázaro, sai para fora. 4º dia, não tinha possibilidade, porque com 4 dias, segundo a ciência, segundo a medicina, com 4 dias que o cadáver está dentro de uma gaveta, dentro de um caixão, está em estado de decomposição. O que é estado de decomposição? Estado de decomposição significa está começando a apodrecer. Aí chega um doido e fala, ei, sai pra fora, Lázaro, sai pra fora. Alguém está dizendo para você não tem mais jeito. Alguém está dizendo para você acabou para você. Alguém está olhando para você e dizendo é defunto.
é caído. Aleluia. É caída. Alguém está olhando para você e dizendo: levanta mais. Alguém está dizendo para você: teu casamento já era, teu ministério já era. Aí o grande está dizendo: deixa eles achar que chegou o fim, deixa eles achar que já era. Porque quando eles estão achando que já era, eu estou projetando algo na vida deles. Você não entendeu? Enquanto todos estão aplaudindo a tua derrota, Jesus está dizendo: eu estou fazendo com você como eu fiz com a mulher adúltera. Como? Enquanto ele estava metendo o pau, olha o que Jesus estava dizendo, ó. Enquanto eles estavam julgando ela, olha o que Jesus estava fazendo. Estava escrevendo aonde? Na areia. Olha o que Jesus está dizendo. Enquanto estão dizendo que não tem jeito, eu estou reescrevendo a tua história. Eu estou reescrevendo a história do teu ministério. E quando Lázaro é ressuscitado, a Bíblia vai dizer que o nome de Deus vai ser o quê? Glorificado. Através dessa situação sua, vai ter glorificação do nome de Deus. Então para de ser reclamão, para de murmurar, deixa meter o pau, deixa falar, deixa achar, porque enquanto estão te apontando, papai está dizendo vai ter exaltação, papai está dizendo vai ter mudança, papai está dizendo eu vou fazer algo, papai está dizendo eu vou restaurar, papai está dizendo vai voltar a sorrir, papai está dizendo vai voltar a andar de cabeça erguida, papai está dizendo vão olhar para você e vão ver que eu te levantei. Rebaia, súria, glória. Aleluia. Levanta a tua mão aí, filha. Eu vou. Ei, pai. Eu olhei, glória. Eu acabei de olhar para ele, glória. Eu acabei de olhar para você, eu vi um lenço descendo sobre a tua vida. Eu perguntei por que esse lenço, Jesus. Jesus disse para ela: filho, diz para ela que o lenço que ela vai carregar não vai ser o lenço para poder enxugar lágrimas de decepção, não. Mas o lenço que vai estar sobre a mão dela vai ser o lenço para enxugar as lágrimas, porque o choro dela vai ser choro de lágrimas. Glória! Assim diz o Senhor. Não vai chorar mais de decepção, não, glória. Vai chorar de alegria, glória, súria. Vou entregar muita gente de gravata e vestido longo te apoiando, glória. Vou falar. Muita gente de gravata e vestido longo te apontou, glória. Mas sou eu, Deus, que começa a restaurar. Rabadagaia, súria, rabadaga, subianda, ramanagaia, rebedecalabalabastou, rebedecaia. Receba o renovo aí do alto. Glória, diz o Senhor, ergue a tua cabeça, porque estou eu fazendo o impossível. Estou eu renovando a tua força. Recebe de Deus aí, viu? Recebe o abraço do amigo Espírito Santo, porque dizer a glória da última casa será maior que a da primeira. Glória a Deus! Aleluia! Vai ser, meu Deus! Querido, que Deus possa te abençoar, que Deus possa restaurar o seu ministério, que Deus possa te levantar. Mas entenda que tem um propósito. Tudo tem um propósito. Pastor Bastião chegou mais ou menos umas 6 horas. Me deu um desânimo tão grande. Eu ainda falei para minha esposa, falei, não estou com vontade nem um pouco de ir lá pregar. Hoje falei, eu estou indo, mas eu estou indo carregado pelo anjo. Saí de lá com uma dor de cabeça bem forte, pastor Sebastião. E quando eu entrei na Kombi, irmão Eliel, quando eu sentei naquela Kombi, parece que aquele peso, aquela dor de cabeça foi embora. Aí o Senhor falou comigo na hora que eu coloquei os pés aqui, que tinha um propósito. Aleluia. E o propósito
É Deus restaurar o teu ministério. Então, independente de qualquer coisa, não desanima. Que Deus abençoe, pastor Sebastião. Que Deus abençoe, missionário. Eu chamo o senhor de missionário porque eu não consigo te ver outra coisa a não ser missionário. Deus abençoe, viu?